A internet, a maior invenção da história, alguns diriam. O lugar onde você pode pesquisar sobre o que quiser. Planetas, animais, pessoas. E também você pode pesquisar por, sei lá, calvos. Hoje em dia a internet é o centro de quase tudo. Se a internet você não consegue se comunicar com alguém, você não consegue ver pessoas brigando por causa de piadas de humor negro. E sem internet você não consegue assistir canais ruins no YouTube. Ok, talvez a internet não seja tão legal pensando assim, mas também você pode usar a internet para consumir entretenimento, como YouTube, Netflix, tal, etc. Ou usar sites como eu falei, Wikipedia, tal. Porém, senhoras e senhores, lá na escuridão, poço mais fundo da internet, existe um site. Um site que é o berço da internet. Um site onde quase tudo que é conhecido nessa comunidade digital surgiu. Um site que abraça de tudo, infame por causa de seus memes, controvérsias, opiniões políticas e crimes. Eu não poderia estar falando de ninguém mais, ninguém menos que o 4chan. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero contar a breve história de um dos sites mais interessantes, porém nojentos da internet. Um site que toda vez que aparece na mídia você pode ter certeza que eles fizeram alguma merda gigante. Mas antes, obrigado por estar assistindo. O 4chan surgiu em 2003, criado por um homenzinho chamado Christopher Poole. Também só pode ser chamado de Mochi. Deus me livre se esse cara soubesse o que ele tava criando, mano. Esse cara aí pra subir no céu vai ter que pedir perdão as 1000 vezes pra Deus. Mochi era um estudante do ensino médio que também fazia o uso da internet. Mesmo ele parecendo com o Mark Zuckerberg um pouquinho, tem uma grande diferença entre os dois. Um criou uma rede social de idoso e o outro criou um site de esquisito. Mochi fazia o uso de um site chamado Futaba Channel, ou Doishan. O site era um image board japonês, ou seja, você fazia postagens colocando uma imagem, um texto, e as pessoas podiam comentar nele. Uma vez o nosso querido amigo Mochi estava simplesmente andando pelo site como ele fazia várias vezes. E ele olhou para tudo isso e inocentemente pensou: caramba, e se eu trouxer esse site para a terra do tio Sam? Mal esse homem sabia o efeito dominó que essa pergunta teria. E bom, foi isso mesmo que ele fez. Ele decidiu abrir um domínio com o nome 4chan.net, que explodiu e depois virou pro 4chan.org. Para vocês terem uma ideia, o site começou tão mal que o cara literalmente ficava devendo para poder pagar os domínios do site. Depois de ter criado o site, o Mochi ele criou um canal chamado Barra B, ou Random. E como é que eu explico isso? Digamos que os primeiros posts do 4chan foram uma mistura entre conteúdo de anime e mangá, sabe, coisa nerd mesmo, misturado com coisas que o Coringa faria a essa cara que se ele ouvisse. E é óbvio, e tudo isso foi só por água abaixo. Vários outros canais surgiram, alguns piores que os outros. As pessoas faziam simplesmente comentários absurdos, racistas, sem sentido, de humor negro, que confia em mim é a parte mais leve disso tudo. E até mesmo de certas ideologias. Eu vou tentar explicar como que esse site funcionava usando o Reddit de exemplo. No Reddit você faz um post e as pessoas dão ou um upvote ou um downvote. E elas também podem comentar nele. Esses são meio que o principal jeito de você ganhar engajamento. No 4chan você faz um post e é só isso. Não tem como avaliar, não tem o nome de ninguém, porque todo mundo nesse site tem o nome Anonymous. E a única forma de engajamento é comentário. Se o seu post não tem comentário, ele vai desaparecer do mural para outro ocupar o lugar dele. E no Reddit você tem uma certa moderação rigorosa, e já no 4chan você só é banido se você moscar muito. Sério, de forma absurda, se você falar um absurdo, uma atrocidade. Alguns dos canais que mais tem movimento são o Barra B, que eu mencionei antes. Em geral ele é só um monte de gente falando qualquer coisa aleatória, ou seja, só degeneração. O Barra Pol, ou Politicamente Incorreto, como o próprio nome já diz, é um canal para falar de política e principalmente disseminar um monte de ideia torta. Barra G, ou Technology, esse canal é mais para quem gosta de falar de hardware, tecnologia, computador e tal. Eu não pesquisei muito sobre, mas eu acho que eles devem conversar tipo coisas sobre hacking, programação, software, etc, sabe? Eu espero muito que seja o menos degenerado. E o Barra VG, que eu acho que a sigla deixa meio óbvio, é sobre jogos. Também não sei se é muito degenerado, mas sabendo o tipo de jogo que existe no mundo afora, eu não coloco minha mão no fogo nem a pau. Porém, é claro, um site que tem esse nível de, entre aspas, liberdade, é um centro perfeito para disseminar ideias extremas.
Ideias que infelizmente levam pessoas a cometerem absurdos na vida real. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre, mas acho interessante pelo menos mencionar que isso acontece. E o 4chan tem muita ligação com vários ataques que acontecem ao redor do mundo. Eu não preciso falar o nome aqui, mas é aquela palavrinha com M. Se você quiser saber mais sobre esse tipo de caso, se você gosta de criminologia, por exemplo, você pode ir no canal do Psicologia Criminal, é um que eu recomendo. E se você também entende de inglês, tem, por exemplo, o Dire Trip. Mas como eu digo, você dá espaço para esse tipo de ideia surgir e aí você acaba não só influenciando outras pessoas, mas causando o efeito no mundo real. É algo triste e realmente infeliz que acontece no mundo. Mas enfim, saindo um pouco dessa parte mais sombria desse site vagabundo, o 4chan também é conhecido por ter uma bela de uma várzea. Meus amigos, se você acha que o seu amiguinho aí, que desenhou formas anatômicas no seu caderno, ele é um trollador nato, confia em mim, o 4chan é muito pior. Esses caras levaram a palavra trollagem a outro nível. Por exemplo, uma vez o Walmart fez uma competição onde a cidade que tivesse o Walmart que recebesse mais likes ganharia um show do Pitbull, mané. E o 4chan olhou pra aquilo e só pensou uma coisa. Eles literalmente organizaram uma campanha para poder inundar o Walmart. Meu Deus. Eles literalmente organizaram uma campanha para poder inundar um Walmart de uma única cidade do Alasca com votos. O problema é que essa cidade... Como é que eu explico? Ela é uma cidade minúscula, quase ninguém vive lá direito, quase esquecida pelo mundo, tá ligado? E adivinha? Eles ganharam, é óbvio. Porém, uma parte bem engraçada e até meio wholesome da história inteira é que realmente o Pitbull foi lá e fez o show. Ele brincou com a rapaziada, fez o show tudo certinho, ganhou, acho que ele ganhou até a chave da cidade. Inclusive ele sabia que era uma trollagem e aí ele só levou na brincadeira. Mas agora eu quero falar de um último assunto, uma, entre aspas, última trollagem do 4chan, que eu pelo menos acho absurdo. Em 2017, o ator Shia LaBeouf, que fez o protagonista lá do Transformers, ele fez uma live de protesto que duraria 4 anos contra o governo do laranja Donald Trump, onde uma bandeira ficaria hasteada por 4 anos sem parar, e a transmissão ficaria só filmando essa bandeira. E tava escrito, eles não vão nos dividir. E o que acontece? A bandeira já tinha sido zoada antes, porque as pessoas estavam usando locais de referência que estavam aparecendo na câmera pra poder ir lá e abaixar o bagulho. Então o cara literalmente só pegou e hasteou a bandeira num lugar que não aparecia mais nada, só o céu. Lembre-se do céu, o céu é importante, lembre-se do céu. Meu irmão, e se eu te falar que esses caras acharam o bagulho por meio das estrelas? Por meio das estrelas. Sim, algum gordo do 4chan estudou o padrão das estrelas que estavam passando de fundo, reconheceu 2 constelações e conseguiu meio que trigonometrar, eu espero que esse seja o termo correto, o local da merda da bandeira. E adivinha, eles foram lá e zoaram a bandeira de novo. Mas bom, senhores, essa é a breve história do 4chan. Eu ainda tenho mais um vídeo para fazer desse site, porque eles já fizeram outro negócio um pouco mais sério, que é ridículo também, mas meu Deus do céu, envolve até uma guerra para você ter uma ideia. Espero que você tenha curtido esse vídeo, e também um aviso que eu acho necessário deixar aqui: se você realmente quiser visitar esse site, cuidado. Eu sei aí que vai ter algum maluco das ideias que vai querer ir atrás desse bagulho para ver o que acontece. Então toma cuidado, usa VPN, Tor, contrata o Batman, sei lá, mano. Chama os Vingadores. Já que uma das coisas que você mais precisa saber é que esse site tem um histórico bonito de dar doxing nas pessoas. Não importa a nacionalidade. Enfim, o vídeo era só isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Falou!